Boa tarde, flores desta linda tarde de sábado. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Vibe Mundial, ao Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic e tenho a honra e a alegria de estar todos os sábados com vocês conectados aqui nesse finzinho de tarde para contemplar, o nosso dia e a nossa vida com o melhor. Então, na proposta e no convite do Portal da Cura, eu sempre trago reflexões que podem trazer mais bem-estar físico, emocional e mental, muitas vezes. E eu tenho a liberdade aqui de falar sobre as práticas integrativas, terapias naturais, almejando processos de saúde e doença, mas eu também, pela natureza do meu trabalho como terapeuta integrativa, que é dentro do método Kovacic, que é dentro de um cenário de terapia natural ofertada gratuitamente a pacientes com câncer, tenho a possibilidade de conhecer muitos outros projetos em outras causas que são impactantes de forma positiva para a saúde da nossa sociedade. Então, traz a nossa tranquilidade e alívio de ver um irmão sendo amparado, mas principalmente traz mais consciência, porque muitas vezes nós vivemos situações assim, bem do ladinho da pessoa, sem perceber o quanto ela pode estar sendo desfavorecida, o quanto a vulnerabilidade dela e até mesmo por conceito de cultura e de sociedade, essa vulnerabilidade ela pode ser piorada pela falta de força na voz, pela falta de liberdade da expressão, porque muitas vezes nós somos condicionados, a não falar, a não questionar, a não reivindicar. Então aqui, como eu sempre falo para vocês, a gente reivindica tudo aquilo que nos faz sentido. Aqui eu incentivo vocês a procurarem caminhos distintos para cuidar da saúde, do coração, da cabeça. E também, mesmo quando você se depara com um caminho que começa a trazer luz, eu falo para você, se pergunte e pergunte para aquela pessoa. Esse é o caminho que eu devo seguir? É por aqui que eu vou alcançar o que eu preciso e o que eu preciso? Então é isso aí. Esse final de tarde é isso. A Paty Kovacic vem entrando na sua vida, na sua casa, no seu carro, pedindo licença e agradecendo por essa permissão e trazendo em especial hoje mais uma pessoa fofíssima. Ela não acha que ela é tão fofa, mas eu acho que ela é fofa sim, que tem uma história muito interessante, Ela vai falar um pouco da vida dela, mas ela vai falar principalmente a forma que nasceu o projeto Feito Formiguinhas, que o nome por si só já é como eu posso falar? Ele instiga a gente a pensar e ele motiva a gente a se mexer, É engraçado, Elis? Toda vez que eu falo Feito Formiguinhas, desde o momento que eu conheci a Elis, eu tenho esse comichão de fazer alguma coisa a mais, e hoje é o nosso dia ouvinte de fazer a mais por este projeto, pela Elis Pedroso, que é a minha convidada, e por todos aqueles que nós pudermos acessar, Então, por que eu digo isso? Eu sempre incentivo vocês a me acompanhar, me questionar, mandar sugestões depois também do programa. Se fez sentido, se tocou o seu coração, depois passa ali no canal, ou da Vibe Mundial na segunda-feira, ou no meu canal do YouTube, e compartilha com a sua família, compartilha com os seus amigos, tá? A gente nunca sabe até onde as nossas palavras podem chegar, onde esse vídeo, essa entrevista pode chegar, e o que essa pessoa que alcançar esse conteúdo pode gerar, tá, para o projeto e para qualquer outra pessoa que se identifique com essa vulnerabilidade, tá bom? Então vamos nos unir e fortalecer cada vez mais. Deixo aqui meu contato para vocês, o WhatsApp aqui de São Paulo, então eu espero aí mais perguntas, mais críticas e sugestões. O meu DDD é 11 e o telefone é 955955465, então é 11 955955465. O meu canal no YouTube, no Instagram é Paty Kovacic, que recebe o mesmo nome aí do método Kovacic, e convido então, esse é meu último convite antes de vocês ouvirem a voz da Elis, a acessar o site da Associação Estevão e Maria Kovacic, que essa semana completou 13 anos de trabalho no Brasil e no mundo. Eu parabenizo e agradeço todos os voluntários que se uniram a essa causa específica, desenvolvida, oferecendo o tratamento do Estevão Kovacic.
que foi, né, o cientista que descobriu essa técnica, desenvolveu essa técnica há 60 anos já no Brasil. Então é uma honra poder trabalhar com todos vocês e estar aqui com os ouvintes hoje, conversando um pouquinho mais aberto, né, sobre as possibilidades e liberdade de escolha, né? Este é um caminho, então acesse já, é AEMK, Associação Estevão e Maria Kovačić.org.br. Se tem dúvida, escreve. Vocês sabem que ao longo da semana eu respondo a todos. Agora, sem mais delongas, vou dar as boas-vindas a Elis Pedroso do Projeto Feito Formiguinhas. Muito obrigada pela sua presença, Elis. Tão esperada presença. Graças a Deus agora essa entrevista vai ao ar, né? Vamos dividir a sua história, de todos os seus colegas e todo mundo que você tem ajudado aí desde o nascimento desse projeto, que eu quero que você conte um pouquinho mais. Mas a princípio, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu, na verdade, que agradeço de coração o convite. É sempre muito bom ter espaço para trocar. Boa tarde, Paty. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É tão precioso ter o tempo das pessoas, né? Gostou? Então. É importante, porque hoje a gente vive uma vida maluca, a gente não tem tempo para nada. As pessoas hoje ouvem, eu também ouço, tá? O áudio acelerado, ver vídeo acelerado. Gente, vamos acelerar. Eu descobri esse acelerar o áudio do WhatsApp essa semana, Elisa. Eu não sabia disso, né? E eu falei, gente, a gente perdeu a emoção da mensagem. Porque o grande lance da mensagem de voz era a emoção. Você sentiu como a pessoa estava se sentindo, né? Para contribuir com o que estava sendo dito. Agora, né? Não, e sabe a loucura disso tudo? Tem pessoas que estão tão acostumadas com o áudio acelerado que agora está começando a falar acelerado, sabe? Ouve e fica... Gente, tá bom, oi, onde vamos parar? E é engraçado você ter brincado com isso e a gente tá falando sobre isso porque tem muitas coisas na vida que exigem pressa, né? Ouvir ao próximo, eu acho que não teria que ter, né? E o tempo, ele é muito precioso mesmo. Eu sempre falo que eu tenho a honra, peço licença para acessar a casa de todos, agradeço o seu tempo, Elis. Mas aí fica a dica, né? Com o que a gente vai preencher o tempo dos outros, né? Consequentemente, que seja cada vez uma coisa mais construtiva e útil para que o nosso tempo também seja válido e saudável, né? Sendo assim, eu queria muito dividir a sua história e fico feliz mais uma vez de você estar aqui. Foi muito interessante quando me apresentaram o Feito Formiguinhas, falando, Patrícia, é um projeto incrível que nasceu de um momento de calamidade pública. E agora, com a experiência deles, eles estão trabalhando em São Paulo como uma calamidade pública, que foi uma situação que já era existente de vulnerabilidade extrema de moradores de rua, mas principalmente comunidades, que é o seu foco hoje, mas que piorou absurdo, de uma forma acelerada, já que a gente está falando de tempo, por causa do Covid. Então, é algo que já acontecia, mas intensificou de uma forma que virou uma calamidade, né? Então, me conte a sua história, me conte a história da formiguinha e me conta o que está acontecendo. Conto. O Feito Formiguinhas, na verdade, é um grupo de amigos queridos, né? Então tem gente de tudo quanto tipo de trabalho, é bem multitarefa. Então a gente tem psicólogo, veterinário. As coisas começaram, assim, o imã começou com as pessoas que são enlouquecidas por bicho. Então eu, Vanessa, a Julie, começou as malucas dos cachorros, as loucas dos gatos, se juntar e fazer, sabe, sempre aparecer alguma coisa pontual, a gente sempre fez pelo outro, de uma forma bem pontual. E aí veio, em 2019, o rompimento da barragem de Brumadinho, que foi uma coisa horrorosa. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentada na frente de uma TV em algum lugar e a TV estava muda. E eu vendo aquelas cenas, eu falei, nossa, Mariana, pensei que estivessem passando um reprise da história de Mariana. Em Mariana eu fui como voluntária. Foi o primeiro contato que eu tive, e ali, porque tudo é aprendizado, né, Paty? É impressionante. Foi assim, no final de semana, que era um feriado, que uma amiga organizou do jeito dela, e nós fomos. E na volta, eu falei, nossa, a gente tem mais sorte que juízo mesmo. Deu tudo certo, mas tinha tudo para ter dado errado. Aí veio essa história de Brumadinho, eu olhei aquilo, fiquei o dia inteiro mexida e pensando, meu Deus, faço alguma coisa? Não faço, não faço. Eu falei, fazer qualquer passo vai vir um turbilhão de coisas, isso vai dar trabalho, porque tudo que a gente faz na vida dá trabalho,
né? Umas coisas mais, outras menos. Sim. E aí, no final da noite, eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Tá bom, vai me dar trabalho, vou ficar enlouquecida, mas eu vou fazer. E aí eu comecei nas redes sociais a postar, olha isso, olha, como eu já tinha tive uma vivência, comecei, vamos ter que organizar ponto de coleta, isso, o que precisa? Precisa disso, 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 disso. E nisso, uma amiga, que é a Vanessa, estava tentando convencer, na época, o ex-marido dela a doar, a empresa dele doar um caminhão. Ele falou, eu dou, mas você não vai levar sua coisa para bicho. Tem o mesmo envolvido. Aí ela falou, tá bom. Aí a gente se juntou, porque ela falou, você tem a logística, você já foi, eu tenho um caminhão, porque eu não tinha um caminhão, eu estava pedindo um caminhão. E aí começamos a pesquisar, enlouquecemos, eu falei, a gente vai daqui a 30 dias. Para ver como é complexo, realizar um apoio, né, desses, né? Sim, é muito. E mesmo porque chegou um momento que a gente sentou e falou, tá, onde fica Brumadinho? Em Minas, beleza. Mas como é que é o acesso? Como é que é a cidade? Entra um caminhão? Não entra um caminhão? São 1000 coisas. Aí começamos a ligar para pessoas, pega telefone de pousada, pega telefone... Olha, até em aldeia de índio, até a FUNAI estava atrás da gente. A gente começou a ligar para Deus e todo mundo para tentar mapear, enxergar o que a gente ia fazer e o que a gente ia precisar levar. E aí foram 30 dias quase dessa loucura toda, conseguimos organizar. E aí um dia, a gente precisa de um nome, é verdade. Aí eu olhei, tudo aquilo que a gente estava fazendo, que a gente enlouquecia, porque tem a vida, né? A gente trabalha um monte, e no meio disso você tem que dar conta. Uma vez que você disse que você vai fazer, você vai ter que fazer. Sim. Né? Então, vamos lá. E aí a gente conseguiu, eu falei, bom, o nome é Formiguinha, porque a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Aí veio feito Formiguinha e ficou, e faz tanto sentido, porque tudo que a gente faz é isso, gente, é um trabalho de formiguinha, é todo dia um passo, a gente sempre está carregando uma folha 7 vezes maior do que o nosso corpo. E isso é tão gratificante, dá trabalho. Você me perguntava, como eu tô hoje, eu tô ótima, mas eu tô podre de cansada, porque a cabeça não para. Sim. Né? Amanhã, por exemplo, a gente vai fazer uma coisa deliciosa, que a gente começou, que é um projeto novo, daqui a pouquinho eu posso falar, mas a gente vai em uma comunidade envelopar casas. Ai, que massa. É um puta trabalho. Então, todo final de semana a gente está fazendo alguma coisa para o Feito Formiguinhas, porque é o tempo que a gente tem. Sim, né? É o tempo livre. Se você não fizesse isso, você não ficaria com a mente em paz, apesar da cabeça estar cheia, né? Cabeção não para, mas tá em paz, pelo menos. Exato. Sabe que uma coisa que me surge aqui, eu quero sim que você fale desse projeto, que é um projeto super importante, né? Eu vi por cima nas suas redes sociais, desse envelopar, né? Que para a estrutura física é importante, né, para as comunidades. Agora eu queria que você, antes disso, podendo emendar, falasse um pouco sobre os recursos que vocês recebem, porque vocês correram bastante para conseguir fazer essa primeira logística em Brumadinho, né? Então, quer dizer, teve entre Mariana e Brumadinho foram um pouco mais de 2 anos, né, de 2 anos, não sei se chegou a 3, não, 2 anos, né, de separação, mas Brumadinho foi bem mais importante, né, de calamidade, mortes, né, foi bem impactante. Vocês tiveram uma correria para conseguir organizar esse fluxo de doação e depois vocês conseguiram todos esses contatos e acessos, e são essas pessoas que iniciaram ou que mantiveram aceso o Feito Formiguinhas durante a pandemia em São Paulo. Essa é uma questão. E quem mais surgiu durante a pandemia em São Paulo para ajudar vocês? Porque o que mais cedo a gente estava falando, e uma coisa que eu reparo, porque a situação ela vai se agravando cada vez mais, então aumenta a demanda e a necessidade de apoio, então aumenta a necessidade de doação. Mas aí, as doações também estão aumentando? Olha só, vamos lá, vamos voltar pro ano passado, né? Todas as vezes que acontece uma calamidade social, seja Brumadinho, seja o Covid, no primeiro momento existe um impacto, a comunidade inteira, a sociedade fica impactada e ela se move muito rápido. Quando isso vai se estendendo,
isso vai caindo no natural, normal. E não é nem, eu acho que é inconsciente. E é aí que começam as dificuldades. Porque é uma situação como o Covid, como o Brumadinho, você não resolve em 3 meses, certo? No caso do Covid, o Feito Formiguinhas, ele ainda não é uma ONG. Nós ainda não temos um CNPJ, a gente está em processo de. Por conta disso, a gente não consegue ter apoio de empresas, porque as empresas precisam prestar conta e precisa ser um CNPJ, porque é, né, doação. Então, a gente vive de amigos e de amigos dos amigos. Né? Sei bem. O ano passado teve apoio do Banco de Alimentos, que foi incrível, porque eles doam, mas só para ONGs, e eles abriram essa exceção. Até alguns meses atrás a gente teve também o apoio de uma outra ONG, né, que é o Instituto Cavalo Branco. Então, mas fora isso, são os amigos dos amigos, e aí as pessoas que entram no Instagram, a gente anota aí, Feito Formiguinhas, que lá tem tudo, o tempo todo, a gente posta um monte de coisa. As pessoas se comovem e nos ajudam, mas é muito complexo, muito. O ano passado, no final do ano, já estava complexo. Esse ano, quando começou, a gente começou numa situação muito terrível, porque eram um ano de desemprego, um ano que essas pessoas que passavam por dificuldades já estavam desempregadas, 3 meses sem receber auxílio. A primeira vez que a gente voltou a entregar a cesta, que foi em fevereiro, eu fiquei assustada, porque depois que a gente entregou a cesta, veio tipo puxar mesmo pela camiseta. Olha, moça, eu tô não sei quanto tempo. Você viu o desespero no rosto das pessoas. Porque é isso, não dá para fazer bico. Se você prestar atenção, agora, qualquer semáforo que você para, tem um monte de gente para vender qualquer coisa. E aí é isso. Então, assim, os recursos estão bem precários. A demanda tá gigantesca. Gigantesca. A gente, na verdade, a gente só não se frustra porque a gente já sai preparado para. Que a gente sabe que não vai atender a demanda de uma comunidade inteira. Então, a gente prefere pulverizar para conseguir chegar no maior número possível de lugares. Eu falo que a gente sempre busca os invisíveis. Tem lugar que a gente chega que você fala, nossa, gente, como... Outro dia eu perguntei para uma líder, como que você consegue ajudar as pessoas aqui? Porque a gente nem sabe que esse lugar existe. O celular nem funciona lá. Né? É uma coisa maluca. Então a gente vive aí passando chapéu, como não só o Feito Formiguinhas, que é pequenininho, mas é organizadinho, sim, com grande nome. Elis, uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho qual que é essa área que você atua em São Paulo, que vocês atuam em São Paulo, né? Porque você falou de invisível, o invisível pode estar próximo, mas também as comunidades, elas surgem no meio do nada, né? É uma portinha que abre e ele tem centenas de pessoas, né? É isso que eu tenho a sensação, e até por isso que eu gostei muito, não só da natureza do Feito Formiguinhas, que veio de uma catástrofe, né, e que atua nessa calamidade que é São Paulo, mas que vocês atuam muito em comunidade. Então, para atuar em comunidade, tem que ter, sim, uma organização e uma continuidade no trabalho, né? A gente não tem uma área, sim, tem que ter uma organização e continuidade. A gente não tem uma área delimitada, tá? A gente... não dá para dizer que a gente atua só na capital, porque a gente faz muitas regiões que são fora. Guarulhos, Santana de Parnaíba, sei lá, a gente se joga mesmo, tá? Agora a gente tá até com um bracinho no litoral, olha, que maravilhoso. Esses dias a gente entregou uma comunidade em Camburi e numa aldeia indígena em Boracéia. Ai, que maravilha. Então a gente se joga mesmo nos lugares mais difíceis. Então, assim, é importante a logística, é importante organizar, é importante ter o contato da liderança, porque toda comunidade tem a sua liderança, e é através deles que a gente entra, né? Com muito respeito, com muito tato. Como a gente não consegue nunca cumprir de entregar para uma comunidade inteira, são eles que dizem pra gente, ali tá todo mundo precisando, mas quem precisa mais? Sim. Em média, a gente entrega 150, 200 cestas por comunidade. Outro dia só que teve uma pessoa que acompanha o nosso trabalho,
que é uma figuraça, que ele resolveu fazer uma campanha e ele arrecadou 1.000 cestas básicas. Ai, e aí que ele queria delícia. entregar tudo no final de semana. Menina, a gente quase enlouqueceu, mas a gente conseguiu. Aí sim, uma grande comunidade, a gente entregou 500 e depois dividiu as outras 500 para mais 2 comunidades. Então, o contato de vocês são esses líderes, porque as comunidades, né, aqui eu já conversei, tive a oportunidade de conversar com outros projetos, por exemplo, com o Grupo Dando Sopa, né, mais recente com os subviadutos em São Paulo, o contato que você tem que estabelecer a princípio em comunidade são com os líderes, né, e é gostoso, porque você começa gostoso, eu quero dizer assim, é importante e é mais prazeroso porque você consegue ser mais efetivo dentro daquele sistema sem desrespeitar uma hierarquia que já existe ali, né? Porque ele já existe uma ordem de funcionamento que é quase que uma sobrevivência entre eles, né? Na verdade, é uma situação completamente paralela. Eles têm, e cada lugar tem a sua metodologia. Vive de um jeito, quase tudo é muito parecido, mas não é, tem as suas peculiaridades. E só o líder mesmo, só ele que vai dizer, é assim, inclusive para entregar. Você vai lá para entregar uma cesta básica, a gente nem para pensar nisso. Mas tem sempre uma malandragem. Tem aquela família que não precisa e aí coloca 2 pessoas da família que moram numa mesma casa e aí não para prestar atenção que, poxa, eu estou tirando de quem não tem. É uma loucura. Tem gente que às vezes vai lá e fala que precisa muito e pega a cesta e vende. Então a gente tenta se blindar ao máximo que a gente puder para que isso não aconteça. Uma coisa que é um diferencial do Formiguinhas e a gente preza muito a gente chega na ponta. A gente não se preocupa só em arrecadar o dinheiro, em comprar a cesta. A gente também aceita a cesta, não precisa ser só o dinheiro. E a gente vai e entrega na mão daquela pessoa que necessita. Isso faz muita diferença. Outro dia a gente ajudou uma líder e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas que coisa louca é essa? Uma campanha, que é uma campanha grande, inclusive, de cesta básica. O que eles fazem? Eles dão para a liderança pulseirinhas e falam, você tem até dia tal para vir retirar aqui. E o aqui é um lugar longe, é fora da capital. Então, uma pessoa que está com fome, que não tem dinheiro para comer, como é que ela vai pegar um transporte para ir fora da capital buscar a cesta? Me conta. Uhum. E aí essa líder me pediu ajuda, porque ela falou, Elis, ela queria doar pro Formiguinhas, fez Formiguinhas a 50 cestas. Eu falei, não, essas cestas são suas, qual é o problema? Ela falou, é que eu já, semana passada, não consegui retirar, e essa semana eu também não vou conseguir. Aí o nosso super formigo, Habib, foi lá e retirou a cesta e levou para ela. Fantástico. Eu falei, gente, não faz sentido. Fantástico. Você tem que fazer chegar para quem precisa. Eu te dou maneira de buscar. Oi! E você sabe que em entregas, muitas vezes, as pessoas não aparecem porque, sei lá, vou dar um exemplo, na Zona Sul, a gente está entregando em Interlagos. Tem gente que não aparece e manda mensagem para líder porque não tinha dinheiro da comissão. Eu acredito. Sabe que a gente tem visto muito esse ano no Dando Sopa, que, por exemplo, é um lugar que é um grupo que eu acredito muito, como eu acredito no seu trabalho, é um grupo de confiança, né? Por isso que eu trago esses nomes, mas às vezes a pessoa, ela acorda tão cedo para garantir que ela vai chegar lá e conseguir, que ela já sai de casa não alimentada, ela já dormiu pouco, se locomoveu por muito tempo e chega na fila, Elis, quando começa a raiar o sol às 9 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, não chega a 10, ela desmaia, porque não comeu. Então, uma das adaptações que nós fizemos nesse período, por exemplo, é fornecer para esses que chegaram cedo o primeiro lanchinho do dia para conseguir fazer o cadastro, pegar a cestinha e ter condições de chegar em casa e preparar a comida. Então, eu vou aproveitar aqui e já vou pedir aqui licença para você, Liz, licença para os nossos ouvintes, porque nós chegamos aqui no finalzinho da primeira parte do programa. Então, você que está me acompanhando, vai lá na cozinha, pega um chazinho, um café e volte já em alguns minutinhos. A gente segue esse papo com a Elis Pedroso, do Feito Formiguinhas, aqui no Portal da Cura com a Paty Kovacic. Beijos!
Boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado. Você que já estava comigo, vamos seguir aqui pela próxima meia hora, ouvindo um pouquinho mais da história do Feito Formiguinhas. E você que está se conectando agora na Vibe, seja muito bem-vindo a esse programa. Sou Patrícia Kovacic e tenho o prazer, a honra de todos os sábados convidar vocês, através deste programa, a caminhar por novos caminhos, trazer novas reflexões aí, procurando mais qualidade de vida, bem-estar ou simplesmente paz na mente, porque a gente reflete muito mesmo sobre nós, sobre a sociedade. E hoje eu tenho a graça, né, de ter uma pessoa muito querida, é Elis Pedroso, aqui no programa. Ela que faz parte do projeto Feito Formiguinhas, um projeto muito gracioso que nasceu diante de uma catástrofe que eu falei mais cedo aqui, que foi um desastre natural, mas foi um desastre socionatural, que foi em Brumadinho, em 2019. E a experiência que esse grupo conseguiu ali aprender, né, enquanto eles socorriam tantas pessoas, tantas famílias que durante meses e possivelmente até hoje dependem de ajuda, eles transferiram para cá, para São Paulo, que já vive cenários bem críticos, né, considerando pessoas invulneráveis nas ruas, comunidades que se formam cada vez a cada dia com regras próprias, mas que demoram para encontrar, né, o equilíbrio, saúde, uma vez que não tem um planejamento ou uma conexão, né, política e social com eles. Grupos como o dela enxergam essas pessoas e vão atrás, tentando criar estruturas, né. Eu comentei dessa forma porque achei gracioso, né, aprender com eles quando me apresentaram este grupo há uns meses atrás, principalmente quando eles compararam catástrofes como a de Brumadinho ao que a pandemia proporcionou em São Paulo. Então, proporcionou, eu quero dizer, como ela acelerou um cenário que já existia, que é crítico, mas que deu oportunidade, assim como nós estamos tendo neste sábado, de refletir sobre isso e agir a favor disso. Então, ela falou um pouquinho sobre o cenário atual do Feito Formiguinhas, colaborando com essas comunidades em São Paulo, ao redor de São Paulo. Falou um pouco sobre a demanda que cresce e as doações que não acompanham esse crescimento de demanda, né? Como eles ainda estão em processo, né, de conseguir o CNPJ deles como ONG, como tantas outras organizações que surgiram nesse período, eles dependem muito da nossa ajuda, dependem muito de ajuda de pessoas pequenas, né, que, feito formiguinhas, podemos sim contribuir para essa causa. Então, eu queria aqui voltar, né, com a voz da Elis, queria voltar com a experiência dela para ela falar exatamente dos projetos que eles estão atuando neste momento, né, que são projetos importantes, mais uma vez, não só para trazer a dignidade das comunidades, das pessoas neste momento, mas como sabemos que eles dependem disso, já estão há muito tempo nesse estado e vão depender disso durante meses, o Feito Formiguinha também se preocupa em entregar recursos que dê planejamento de continuidade, planos de continuidade para essas ações que eles geram hoje. Então, convido vocês a acessarem posterior ao programa todas as mídias sociais do Feito Formiguinhas. Convido você também a acessar o meu canal digital para acompanhar de novo esta entrevista por inteiro, compartilhar com seus amigos e familiares que vocês acreditam que podem ser tocados por esta reflexão, por essa ação e também contribuir, tá? E peço também, convido vocês também, aliás, a acessarem um canal da AEMK. Vocês que me acompanham aqui todos os sábados, ou você que está acessando pela primeira vez o Portal da Cura, essa é a bandeira que eu carrego. Essa bandeira defende e ajuda pacientes com diagnóstico de câncer a terem um novo caminho, a encontrar um novo resultado, aliás, um resultado diferente, que possa, sim, gerar harmonia e saúde para a vida dele. Este caminho a gente percorre através do método Kovacic, que é um tratamento natural desenvolvido por Estevão Kovacic há 60 anos atrás no Brasil. A associação que leva esse tratamento à frente, esta semana completou 13 anos aí de idade, de funcionamento. Então, prestigiando a todos os voluntários, mais uma vez eu convido vocês para acessar esse canal e também compartilhar essa história com muitas pessoas que possam ser beneficiadas com este tratamento. A associação é aemk.org.br. O meu WhatsApp é 11. Anota aí, me escreve, tá? Não fique inibido, eu faço questão de ajudar vocês nessa caminhada.
11 95595 5465. Então é 95565 5465. E o Instagram da minha convidada é Feito Formiguinhas. Aproveito aqui para dar as boas-vindas novamente a Elis Pedroso. Elis, obrigada pela sua presença. Foi bem difícil esse encontro, mas feliz que está acontecendo. Eu que agradeço o convite, é verdade. Demorou, hein, pra gente conseguir conversar. Estou amando. Boa tarde para quem está chegando agora. E vamos lá. Então, a gente falou no bloco anterior sobre, né, uma ação que a gente considera emergencial, que são das cestas básicas. E nesse desenrolar todo de formiguinhas, a gente começou a desenvolver e a pensar em projetos que realmente perdurem, né? Como que a gente pode, de fato, ajudar as comunidades, as pessoas. E é muito importante a gente sempre enxergar como um todo. Quando você entra na comunidade, não adianta você olhar para tudo vai te comover, não tem como não te comover. Mas não adianta você ajudar o Zezinho e não ajudar a Maria. Porque como é que você ajuda o Zezinho? Por que o Zezinho e não a Maria? Né? Então você tem que fazer algo que é pro todo. Então, em fevereiro nós fomos entregar cesta numa comunidade em Guarulhos, muito vulnerável. E nessa caminhada dentro da comunidade, eu vi um espaço que era o espaço recreativo das crianças. Era um balanço, na verdade era a estrutura de um balanço com 3 balanços. E aí o líder falou, aqui é onde as crianças brincam. Eu falei, mas são quantas crianças? Uma média de 400, 450. Eu falei, só nisso aqui? Tá bom. Fui embora e voltei para casa incomodada. Eu falei, gente, faz um ano que essas crianças não vão para a escola. Porque a criança da comunidade, gente, não acessa celular, Sim. Aula, né, por vídeo, enfim, não tem isso. Aí comecei uma ação para a gente transformar aquele lugar realmente em um parquinho. Aí conseguimos, né, essa história de amigo do amigo, porque existem várias formas, gente, de ajudar. Inclusive, às vezes é isso. Quando eu joguei na minha rede que eu queria, e olha, custa tanto, isso aqui, lá, uma pessoa conectou com um empresário de Guarulhos que falou, eu dou um brinquedão. E aí a comunidade se comoveu, que eles iam ter um parquinho, conseguiam um terreno maior, que na verdade era um terreno cheio de entulho, era um Deus nos acuda. E aí eles se mobilizaram, limparam esse lugar, e a gente fez de fato um parquinho grande, lindo, colorido, que é um ponto de luz. Eu estava falando mais cedo para vocês, esses lugares dentro da comunidade viram um ponto de luz. E a gente ocupou um espaço onde tinha lixo, que isso é algo que incomoda bastante o grupo, onde a gente vai, que a gente vê lixo. Eu falo sempre para as pessoas, você não precisa piorar a sua situação. Né? Ótimo. Não precisa. A gente tem sempre essa conversa franca, não adianta, as pessoas jogam lixo dentro de casa e pisam em cima do seu próprio lixo. Não sei por que você está fazendo isso. Ótima pergunta, por quê? Porque eles não acreditam que a vida deles pode ser melhor. É louco isso. Não acreditam, eles não conseguem visualizar. E como um ser humano pode acostumar com lixo, né, Elis? Acostuma, acha normal. Acostuma com o lixo, acostuma com aquela vida miserável que ele tem. E tem uns que se acomodam, outros não. Você vê, tem 2 ou 3 comunidades que existem seres muito especiais lá dentro. Tem uma em Perus, que eu já fiz vários vídeos dela, que também é um lugar muito vulnerável, e a casinha da Rosângela, o barraquinho da Rosângela, é algo impecável. E quando você pergunta, ela fala, mas aqui é o meu palácio. Como que eu não vou cuidar dele? Outro dia nós entramos para ver como era. Gente, impecável, parecia uma casinha de boneca. E é um barraco de madeira. Então, assim, eu acho que a gente, na verdade, o Feito Formiguinhas acaba proporcionando isso, sabe? Cutucando, tirando essas pessoas. Tipo, não, pode ser melhor. Olha, ou não precisa ser pior, né? A gente sempre tem essa troca. Um outro projeto que nasceu esses dias também, que a gente ama de paixão, chama-se Caixas Protetoras. Muito legal. Caixas Protetoras.
É um projeto que tem 3 pilares, tá? Primeiro é reutilização de material que ia para o lixo, que é essa embalagem Tetra Pak. A maioria das pessoas não sabem, a gente também não sabia, que ela não é fácil de se reciclar, porque ela tem 3 componentes em um só: plástico, papelão e alumínio. E alumínio. Por outro lado, é um excelente isolante térmico. Então, um dos pilares é a reutilização desse material que é para o lixo. O segundo pilar, que é super interessante, a gente gera renda para coletivos de costureiras. E a ponta, onde tudo isso começou, a gente leva conforto térmico para as pessoas que moram em barracos de madeira. Nossa, fantástico. Como a gente faz? Pegamos essas embalagens limpinhas, lindinhas, a gente não aceita lixo das pessoas, a gente aceita um material já pronto para ser reutilizado. Isso é um outro aprendizado, que a gente está educando as pessoas, tá? De vez em quando a gente quase apanha. Quando a pessoa vem entregar a caixinha suja, fala, não, a gente não quer o seu lixo, obrigada. Eu acho que todo mundo deveria aprender a lidar com o próprio lixo. E aí fica aí para qualquer analogia que vocês fizerem, entendeu, Elis? Eu não posso entregar meu lixo de qualquer jeito para outra pessoa. É isso. É o que a gente fala sempre, não quero esse lixo, eu preciso do material que vai ser ressignificado, ponto. E ele é assim. Se você está se dando esse trabalho de participar, faça direito, pelo amor de Deus. Então, a gente recebe essas placas, a gente envia para o coletivo de costureiras, que elas costuram. A placa tem 2 metros de comprimento por 55 de largura. Nossa. E a gente vai até a comunidade envelopar os barracos. Gente, que incrível. Olha, entregar uma cesta é maravilhoso, mas a sensação de fazer isso, porque assim, não é que é um furinho, tem, depois quem quiser olhar no Instagram, vocês vão ver, tem paredes que parecem um estrado de cama, e a pessoa dorme encostada naquilo ali, que entra vento, bicho, ou a última vez que a gente foi instalar, ela falou, não, mas meu maior medo é bicho, cobra. Eu, oi, cobra? Ela falou, que outro dia eu tive que matar uma cobra. Eu falei, meu Deus. Não, porque é úmido, possivelmente, a pessoa tá quentinha, chega à noite, vai vir. É isso, ela falou que o medo dela era cobra e aranha. Eu falei, tá certo. E quando chove, deve molhar mais dentro do que fora, né? A claridade, no calor deve ser insuportável, e no frio, imagina esses dias que tem feito frio, é insuportável. Sim. Aí a gente envelopa tudo onde dá para envelopar mesmo, e isso é um material que dura bastante tempo, e é muito interessante, porque no frio ele vai proteger contra o frio. Sim. E no calor, ele vai proteger contra o calor. Que maravilha. É muito bacana. E vocês começaram esse projeto agora durante a pandemia? Agora, a gente começou esse ano. Na verdade, ano passado a gente estava pesquisando. Isso não é uma coisa nova. Tem vídeos bem antigos no YouTube, até de uma professora no sul do Brasil. Só que ela pregava caixinha por caixinha. Olha que loucura isso. Que fofo. E aí, esse vídeo veio parar nas minhas mãos. E eu olhei e falei... Eu tinha acabado de voltar de uma comunidade que era surra. Eu falei, gente, a gente tem que fazer placas para revestir essas casas. Menina, deu um trabalho para descobrir que tipo de máquina, que tipo de costureira, porque não é qualquer máquina. É isso que eu tô pensando, porque é uma placa que é semi-rígida, né? Não, na verdade, a hora que você junta, ela fica grossa, então tem uma máquina industrial, tá. Que normalmente é acessório. E ela também escorrega, né? Entendi. Então não é uma coisa simples. Agora a gente tá aí a todo vapor. Primeiro a gente fez um primeiro barraco para testar, para ver, né, se ia funcionar, se não ia. Depois de um tempo foi lá, filmou, e aí choveu, ficou maravilhoso, não entrou água. Enfim, a gente, funciona. Então agora vamos replicar. E a gente está nesse momento de replicar. E o que você precisa para cada placa, Elis? Só para eu entender, para nós aqui, ouvintes, entendermos. É isso, vamos lá. Um barraco vai em média 20 placas. Cada placa é composta por 23 embalagens, mais ou menos 23 embalagens de leite ou de suco. Ela é maiorzinha, né? Aquela de 1 litrinho, assim, né? Isso, de 1 litro, por aí. E tem o custo que é
a confecção da placa, que vai direto para a costureira, R$19. Então, 23 caixinhas mais R$19 é igual a uma placa. E uma casa vai, em média, 20 placas. Então, aí dá uma continha, gente. Pera, a pessoa não é muito boa de matemática de cabeça. Não. Se eu não estiver errada, são R$380 para cada casa. Mas, se esse valor, ele vai para a costureira, mas a costureira possivelmente também é alguma outra ação que vocês estão ajudando, né? Sim, porque no final das contas, esses coletivos de costureiras, eles ficaram um tempo desativados, né? Você tem uma ideia? A gente está com 3 coletivos e elas revezam, não tá a todo vapor. Elas vão só uma vez na semana pro ateliê, são poucas, é uma maluquice isso. Sim. E agora elas estão felizes da vida, porque elas estão tendo esse retorno. E no final das contas, o que mais estimula, é óbvio que tem o estímulo do dinheiro, que elas precisam, elas são provedoras da casa delas, sim, né? Sim. É muito importante. Mas quando eu mando um vídeo com depoimento de como era, de como tá a casa, elas vibram, elas ficam felizes da vida, porque é um conforto. Quando a gente vai instalar, a gente se sente tão bem. Sim. Porque a hora que você chega é um impacto, você fala, gente, como que a pessoa vive assim, meu Deus? Aí a hora que termina, você fala, nossa, agora tá aconchegante. Mesmo com aquele monte de logotipo de caixinha. Porque sim. Sabe o que eu tava pensando aqui em te perguntar? Se o prata fica pra fora pra proteger com o tempo, então pra dentro fica colorido, né? Tá. A gente começou agora a estudar pra pintar, mas não uma coisa simples. Então tá sendo feito um estudo com tinta spray, que eu acho que é a única coisa que vai dar conta disso. Tá. Então, em breve teremos novidades. Tá. Tem pessoas que não se sentem confortável, não quer, deixa a minha vida assim. E tudo certo, né? Por isso que eu digo, é sempre um aprendizado. Não necessariamente que para você é bom para o outro. E a gente tem que ouvir o outro. É isso que eu ia falar. Você precisa, né, chegar devagar, entender como funciona, o que a pessoa precisa. O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? É isso. É isso mesmo. Então a gente está a todo vapor com o nosso projeto lindo das caixas protetoras. A gente tem realmente muito carinho por eles. A gente fica feliz da vida. Domingo, ou seja, amanhã, nós vamos para uma comunidade para instalar 15 barracos. Que maravilha! Até arrepiei, que gostoso! Vai ser um domingo de bastante diversão, hein? Muito trabalho. Vai. Aí vai uma turminha grande pra gente dividir e fazer isso o mais rápido possível. Aonde que é essa comunidade? Essa comunidade fica na Beira Rio, que é aqui na Água Espraiada. É pertinho. Olha só, loucura. A parte todinha da Água Espraiada, onde foi, né, desapropriado para passar a Avenida Água Espraiada, atrás, você estava perguntando de distância, aonde tem, aonde não tem, atrás é uma comunidade gigantesca, que ela vai só mudando de nome. Ela começa ali e vai até a Jabaquara. E assim, são palafitas em cima do córrego. É uma coisa impressionante. Impressionante. E aí é lá que... Né? A vulnerabilidade extrema com as pessoas que têm um poder aquisitivo super bacana. Eu tava pensando no contraste disso, né? Um acordando e olhando pro outro todos os dias. Né? E é muito louco, porque as ruas que saem nessas comunidades são ruas que tem umas casas legais, tá tudo certo, e o final da rua é a comunidade. E numa faixa bem extensa, bem extensa. Isso é São Paulo, né? Sejam bem-vindos a São Paulo. Quem não tá aqui no centro, meus ouvintes queridos, é esse o cenário, né? Então aquilo que a gente vê na TV, ele é real e na verdade é um pouco pior, né, Elis? Possivelmente, como você falou mais cedo, cada vez você se surpreende mais a cada esquina que você vira, a cada porta que você entra, né? Voltando tem aqui... lugares que você fala, gente, isso aqui não existe. E a gente não sabe. E olha que a gente tá acostumado, a gente já faz um ano e, sei lá, mais de um ano e meio que a gente tá... A gente já foi em 134 comunidades, gente. E eu digo comunidades
invisíveis, lugares que a gente nunca... Outro dia a gente atendeu uma comunidade que a gente não sabia que era a quarta maior de São Paulo. Que você fala, em comunidade vem Paraisópolis e Heliópolis, certo? Uhum. Heliópolis é a número 1, é a maior, Paraisópolis é a segunda, a terceira eu não sei. Mas a quarta, ela fica na Brasilândia, faz parte da Brasilândia, é uma comunidade que tem 146 mil habitantes. Não é a Brasilândia toda, é só uma comunidade. Com esse aprendizado, né? Com essa história que a gente entra, a gente quer conhecer a liderança, a gente quer apoiar, a gente está agora no momento desenhando um projeto de capacitar e acolher as líderes, porque toda comunidade tem o seu líder. Muitos são liderados por mulheres mesmo. É uma coisa assim, elas nasceram para fazer aquilo. Muitas não têm capacitação nenhuma, mas fazem aquilo divinamente. Só que é uma sobrecarga, né? Você tem que viver, tem que cuidar da tua vida, vive na comunidade e tem que ajudar a vida da comunidade inteira. É tenso o negócio. Então a gente começou aí a desenhar um projeto que é acolher essas mulheres, capacitar essas mulheres, que inclusive elas vão conseguir, eu vou até aqui, eu vou fazer assim, ou eu não vou, sabe? Elas terem realmente estrutura para tocar isso e ter um espaço físico. É muito importante. Ter uma sede comunitária dentro de qualquer comunidade e uma pessoa que está ali, qualificada, que sabe o que ela está fazendo, ela vai ser um ponto de luz para a comunidade gigantesco, porque é ali que vão existir os cursos, onde as pessoas vão se profissionalizar e vão ter mais oportunidades na vida, vão ouvir palestras, vai ser um espaço comunitário que muita coisa bacana pode acontecer. Eu fico pensando no exemplo. Agora, desenhando esse projeto, que é fazer pontes para existir esses espaços e ter as suas líderes super capacitadas. E o exemplo porque assim começa a promover a mudança. Sim, é isso que eu ia comentar. O exemplo que essas líderes vão gerar, né, em todas as outras mulheres, e até mesmo já começar desde pequenas, as crianças, adolescentes, as que estão ingressando na vida adulta, delas olharem aquilo e acreditarem que elas podem ser aquilo e muito mais, né? Elas vão sair da comunidade com coragem e força para encarar o que a sociedade vai exigir dela, e porque a sociedade não é muito amiga, né? Ainda mais dos né, vulneráveis e outros gêneros que não sejam esses, né, que já estão na nossa liderança há muito tempo. Elis, estamos chegando no final mesmo do programa. Fácil de conversar mais 1 ou 2 horas com você. Dá pra ver aqui no brilho dos seus olhos que os ouvintes não conseguem ver o quanto você vibra isso, o quanto você vive isso. Com certeza, todos os seus parceiros do Feito Formiguinhas também vivem essa compaixão, este amor. Então, eu, Paty, através do meu programa, desejo muita sorte. Desejo que essa mensagem tenha tocado muita gente e que possa favorecer vocês de alguma forma. Mas eu queria aqui firmar no finalzinho os seus contatos para o pessoal seguir você, entrar em contato e eventualmente ajudar, né, com recursos e doações. Tá bom. Eu que agradeço, amei. Você disse uma coisa, é verdade, a gente faz com muito amor. Mas com muito amor mesmo. É muito gratificante. E eu vou dizer mais, a gente ganha mais do que aquele que a gente entrega. Porque quem recebe uma cesta básica tá ali, satisfazendo uma necessidade básica. E nós que estamos entregando, estamos alimentando a nossa alma. É um aprendizado sem fim. Meus contatos. O Feito Formiguinhas tem um Instagram, que é @feitoformiguinhas. Se quiserem mandar o WhatsApp, meu WhatsApp é uma coisa... todo mundo tem. DDD é 11 989267906. Vou repetir. 11 989267906. Agradeço imensamente. Eu estou feliz porque o que a gente também gosta de fazer muito é plantar as sementinhas do bem. Uhum. E eu tenho certeza que aqui foi plantada uma sementinha do bem. Maravilha. E, Nath, seu trabalho é impecável. Gratidão de pessoas como você no mundo. Estamos juntinhas.
maravilhoso. Eu agradeço de novo você, agradeço o seu carinho, as suas palavras, o seu tempo, que é tão precioso, viu? E aí, aos ouvintes, eu também agradeço vocês, né, o espaço que vocês nos deram, a minha, a Elisa, toda essa nossa história e experiência, que vocês aproveitem, levem isso pra frente, terminam bem em paz esse sábado com as suas famílias, né, onde vocês estiverem, estejam presentes, tá, vibrando essa paz, esse amor, tá bom? Não deu certo hoje, dorme em paz, amanhã vai dar, tenha fé, continue cada vez mais consciente em cada escolha que vocês fizerem, tá? Aqueçam bastante o coraçãozinho e eu vejo vocês sábado que vem para continuar esse papo aqui no Portal da Cura às 17 horas da tarde. Até lá, tchau, tchau!